Olá, gente, tudo bem? A aula dessa semana vai ser como se fosse um certo fechamento daquele conteúdo de advérbios e de locuções adverbiais. Acima, então, ali da tela, eu vou colocar um atalhozinho para aquele vídeo explicativo sobre advérbios e locuções adverbiais, ok? Então, nós vamos então aos exercícios, eu vou explicá-los e corrigi-los com vocês, ok? Vamos lá então. Fixação do conteúdo de advérbio e de locuções adverbiais. Você conhece o mito da caixa de Pandora? Então, esse mito ele é um dos mais interessantes da mitologia grega. Por quê? Porque ele explica como é que a maldade surgiu no mundo. Novamente, a culpa recai sobre uma mulher, Pandora, que, extremamente curiosa, abriu uma caixa onde estavam todos os sentimentos, bons e também ruins, na maioria ruins, porque quando ela abriu a caixa, as maldades se espalharam pelo mundo, restando ali no fundo da caixa apenas a esperança. Vamos ler então. Ó. Quando Pandora viu o que havia feito, fechou a caixa rapidamente, deixando apenas uma coisa dentro. Pandora então escutou uma voz chamando-a da caixa, suplicando que fosse solta. Epimeteu concordou que nada que tivesse dentro da caixa poderia ser pior do que os horrores que já haviam sido liberados. Então eles a abriram mais uma vez. Então, eu adaptei esse trecho do mito da caixa de Pandora, e aí nós vamos agora a parte gramatical e também de interpretação de texto. Ó, no trecho há alguns advérbios. Quem serão? Ó, advérbios. A gente já tem um logo aqui, ó. Rapidamente. Rapidamente é aquele advérbio de modo. Tudo aquilo que mostra uma informação acessória de como algo aconteceu é modo. Ó, Pandora fechou a caixa rapidamente. Essa palavra rapidamente também, ela pode ser retirada da frase. Característica 1 do advérbio, ser algo acessório. Característica 2, o advérbio, ele se move pela frase. Ó. Quando, ó, Pandora fechou a caixa rapidamente. Rapidamente, vírgula, Pandora fechou a caixa. Ou Pandora, vírgula, rapidamente, vírgula, fechou a caixa. Vocês veem que a palavra rapidamente, ela se move pela frase com uma certa liberdade. Outra característica do advérbio. Terceira característica do advérbio, ser invariável. Olha lá, as moças fecharam as caixas rapidamente. A única palavrinha que não mudou aí foi quem? Rapidamente. Por quê? Porque o advérbio é uma palavra invariável, ou seja, que não muda jamais. Quarta característica, né? Temos aí aqueles advérbios terminados em mente, que são formados a partir de adjetivos. Temos o adjetivo rápido, ó, eles foram rápidos, adjetivo muda. Muda de acordo com o substantivo a que ele se liga. Agora eu pego esse rápido, ponho na forma feminina, rápida, e acrescento o sufixo, ou seja, a terminação mente, rapidamente. Vira um advérbio. E não muda de jeito nenhum, nem com reza. Tranquilo? Então aqui ó, temos um advérbio. Rapidamente, advérbio de modo, deixando apenas uma coisa dentro. Uma coisa dentro. Dentro é o que? Advérbio de lugar. Coisas dentro, né? Aquela palavra que não muda. E dentro é o advérbio de lugar. Pandora então escutou uma voz chamando-a da caixa. Então também é considerado um advérbio, né? Advérbio de modo, entre aspas, mas é uma palavra também que serve como uma palavra de progressão textual. Ou seja, aquela palavra que serve para tu conectar uma ideia à outra. Funciona parecido com conjunção, que é uma outra classe gramatical, mas é um advérbio. Por quê? Porque tem mobilidade na frase e também pode ser retirado da frase e também é invariável, não muda jamais. Suplicando por solta. Epimeteu concordou que nada que estivesse dentro da caixa, o dentro, advérbio de lugar, e o da caixa, também uma locução adverbial de lugar, poderia ser pior do que os horrores que já haviam sido libertados. Já
Já é um advérbio também, que é um advérbio de afirmação, pode ser considerado, ou também de tempo. Vai depender muito do contexto em que essa palavra se encontra. Ou então, de novo. Eles abriram a caixa mais uma vez. Mais uma vez é uma locução adverbial. Abriram a caixa como? Mais uma vez, novamente. Temos uma locução adverbial de modo ali. O advérbio rapidamente, localizado na primeira linha do texto, pode ser substituído por qual locução adverbial, ou seja, conjunto de palavras com função de um advérbio, sem alteração do sentido. De forma o quê? Fechou a caixa rapidamente, de forma brusca. Ela pum. Né? Não é de forma ligeira nesse caso, né? Substitua as locuções adverbiais por um advérbio de modo terminado em mente. Veja o modelo. Estamos presos de forma voluntária. Estamos presos voluntariamente. A crise atingiu aos países de forma cíclica. Ou seja, a crise atingiu aos países ciclicamente. O vendaval devastou a região de maneira brusca. O vendaval devastou a região bruscamente. De forma certeira, os alunos atingiram a meta da escola. Certamente, os alunos atingiram a meta da escola. Os técnicos em informática cobraram de forma parcimoniosa os reparos na rede. Os técnicos em informática cobraram parcimoniosamente os reparos na rede. As canções emocionaram a plateia de forma pungente. As canções emocionaram a plateia pungentemente, ou seja, fortemente, intensamente. Leia o texto sobre a lenda do Guaraná e lasque mais exercício ali. Vamos lá. Conta a lenda que, em uma aldeia dos índios Maués, havia um casal com um único filho, muito bom, alegre e saudável. Ele era muito querido por todos de sua aldeia, o que levava a crer que no futuro seria um grande chefe guerreiro. Isto fez com que Jurupari, o deus do mal, sentisse muita inveja do menino. Por isso, resolveu matá-lo. Então, Jurupari transformou-se em uma enorme serpente e, enquanto o índiozinho estava distraído, colhendo frutinhas na floresta, ela atacou e matou a pobre criança. Seus pais, que de nada desconfiavam, esperaram em vão pela volta do índiozinho, até que o sol foi embora. Veio a noite e a lua começou a brilhar no céu, iluminando toda a floresta. Seus pais já estavam desesperados com a demora do menino. Diante disso, toda a tribo se reuniu e saiu para procurá-lo. Quando o encontraram morto na floresta, uma grande tristeza tomou conta da tribo. Ninguém conseguia conter as lágrimas. Neste exato momento, uma grande tempestade caiu sobre a floresta e um raio veio atingir bem perto do corpo do menino. Todos ficaram muito assustados. A índia-mãe disse: "É Tupã que se compadece de nós. Quer que enterremos os olhos de meu filho para que nasça uma fruteira. Que será a nossa felicidade?" E assim foi feito. Os índios plantaram os olhos do índiozinho imediatamente, conforme o desejo de Tupã, o rei do trovão. Alguns dias se passaram e, no local, nasceu uma plantinha que os índios ainda não conheciam. Era o guaranazeiro. É por isso que os frutos do guaraná são sementes negras rodeadas por uma película branca, muito semelhante a um olho humano. Então, retire da lenda o que se pede. Um advérbio de intensidade. Intensidade é aquele advérbio que intensifica uma ideia, que torna uma ideia mais forte ou também mais fraca. Temos aqui, ó, todos ficaram muito assustados. Quem é a palavra que está tornando algo mais forte aí? Muito. Advérbio de intensidade. Tranquilo? Um advérbio de tempo. A gente pode até pensar numa locução aqui, ó. Alguns dias, né? Vamos ver uma outra locução, um advérbio de tempo também. Veio seus pais, temos ali um advérbio de tempo. Esperaram em vão. Em vão mostra modo que eles esperaram.
É que o sol foi embora. Vamos olhar ali. Temos que olhar bem. Neste exato momento, ali a gente tem o que? Uma circunstância acessória de tempo. Negação, qualquer coisa que tenha não. Não, tá ali. Perfeito. Releia o parágrafo. Por isso resolveu matá-lo. Então Jurupari transformou-se em uma enorme serpente. E, enquanto o índiozinho estava distraído, colhendo frutinhas na floresta, ela atacou e matou a pobre criança. Fazendo as alterações necessárias, reescreva o parágrafo adicionando o que se pede. Destaque o termo acrescentado, um advérbio de lugar. Vamos colocar então um advérbio de lugar ali na primeira frase. Por isso resolveu matá-lo na floresta. Ou resolveu matá-lo aqui. Né? Um advérbio de dúvida. Né? Por isso, talvez resolvesse matá-lo. Aí a gente tem que alterar a forma verbal. Lembram? A gente tem que colocar no modo subjuntivo, aquele modo da dúvida, da possibilidade. Um advérbio de modo. Por isso resolveu matá-lo silenciosamente ou sordidamente. Alguma coisa com mente vocês podem colocar ali. Leia o poema do pernambucano Manuel Bandeira, poema só para Jaime Ovalle. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação. Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite, então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando, na vida e nas mulheres que amei. Quais circunstâncias, ou seja, sentidos acessórios, os advérbios em destaque no poema expressam? Hoje, tempo, super fácil. Amanhã já estivesse avançada. Ou seja, o tempo também, amanhã bem avançada. Depois, tempo, novamente, modo, humildemente, modo. Reescreva o poema substituindo os advérbios novamente e humildemente por locuções adverbiais. Novamente, nós utilizamos muito a locução adverbial. De novo, separado, tá, gente? E humildemente, de forma humilde, de maneira humilde, de jeito humilde, de índole humilde. Coloque no lugar do X advérbios ou locuções adverbiais conforme as indicações feitas entre os parênteses. Seja melhor mudarmos a data da reunião. Talvez, dúvida. O aluno escreve com modo rapidamente, lentamente, demais. Não, demais é de intensidade. X. Vou àquela festa. Não vou àquela festa. Nunca vou àquela festa. Cheguei de tempo. Hoje, ontem, cedinho. X. Ocorreu um erro. Certamente. Tranquilo? Espero que tenham conseguido fazer e quaisquer dúvidas nos contatem.